Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso querido CELE, o Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. O meu nome é Guilherme, faço parte do grupo de palestrantes virtuais da casa e hoje venho com a palestra A Parábola do Bom Samaritano. A Parábola do Bom Samaritano, ela é mencionada lá no item 1 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E obviamente, para a gente discutir a parábola, seria interessante primeiro explicarmos o que é a parábola. Então, esse capítulo começa com uma série de citações de histórias de Jesus. E numa dessas histórias, um homem, ele cita no Evangelho um homem da lei, que eu deduzo que seja algum juiz, advogado, promotor, alguma coisa da época, resolve tentar Jesus para ver se Jesus caía em alguma armadilha. Então, ele pergunta para Jesus o que ele tem que fazer para ser uma pessoa boa, né? Para ele ganhar o reino dos céus, para ele ganhar a vida eterna. E aí Jesus diz que ele tem que amar o próximo como Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. E aí ele emenda com a parábola do bom samaritano. E aí ele conta para esse homem da lei essa parábola. E nessa parábola dizia que tinha um homem que ele estava viajando entre cidades, ali na região ali onde os judeus viviam naquela época, na época de Jesus, e que ele foi assaltado por bandidos. Os bandidos levaram todos os pertences dele, bateram nele, deixaram ele desacordado no meio da estrada e foram embora. Saquearam o pobre coitado e deixaram ele à mercê. E aí passaram três pessoas por ele ao longo daquele dia. A primeira pessoa foi um sacerdote. E aquele sacerdote olhou para aquele corpo no chão, com um pouco de desprezo, um pouco de nojo, passou bem longe e continuou seu trajeto. Logo depois veio um levita. E depois a gente pode explicar o que é um levita, o que é um samaritano. Mas passou esse levita e ele teve a mesma reação do sacerdote. Ele olhou com desprezo, olhou com desgosto e fingiu que não existia e foi embora. E a terceira pessoa que surgiu naquele dia, que passou por aquele homem, foi um samaritano. E aí o samaritano foi, desceu do seu camelo, do seu cavalo, tentou cuidar das feridas daquele homem, estava desacordado, deu água para ele beber um pouco, né? Tratou das feridas dele, colocou ele no cavalo e levou ele até uma hospedaria, o que seria tipo um hotel da época, né? Para os viajantes poderem descansar. E aí no dia seguinte ele tinha que seguir viagem e ele deixou com a dona da hospedaria 2 moedas de prata e disse: Olha, faz o que tiver que fazer para curar esse homem e tudo que tu precisar de dinheiro extra para curar ele, pode usar para tratar ele, que na volta, quando eu passar por aqui, eu te reembolso. Mas aqui tem 2 moedas de prata para já bancar o começo do tratamento daquele homem. E ele foi embora. Resumidamente, essa é a parábola do bom samaritano. E por que Jesus resolveu contar ela para aquele homem da lei? Então aí a gente precisa saber alguns conceitos da época, o que é um levita, o sacerdote a gente sabe o que é, mas o que é um levita e o que é um samaritano. Lembrando que o levita foi o segundo cara que passou pelo homem assaltado. Os levitas, eles eram uma das 12 tribos de Israel, a tribo dos levis. Israel era dividido em 12 tribos que seguiam as leis deles lá, as crenças religiosas dele. E os levitas, eles eram os homens letrados, digamos assim, além deles serem também homens religiosos, mas eles eram homens letrados. Eles eram os responsáveis por instruir as pessoas, por educar as pessoas. Muitas vezes eles eram professores, ou eles estavam em serviços administrativos, políticos. Então eram pessoas bem instruídas intelectualmente. E o samaritano, ele, apesar de acreditar mais ou menos nas mesmas coisas que os judeus, ele tinha uma ramificação na crença dele. É como se ele tivesse adquirido algumas crenças externas ao que os judeus acreditavam, além de acreditar no que os judeus acreditavam. Então o samaritano, ele era um povo mal visto pelos judeus naquela época. Era visto como não sei, não saberia dizer se um pagão, mas o que seria hoje
né, para quem está numa religião, uma crença cristã, considerar um pagão, que é uma pessoa que não acredita nas crenças cristãs. Então, para o povo da época, para os judeus, o samaritano ele era um pária, digamos assim, porque ele não acreditava em tudo exatamente como as crenças e os dogmas judaicos exigiam. E essa parábola é tão especial e tão importante porque o que Jesus está querendo dizer para aquele homem da lei? Ele está querendo dizer que não interessa se tu cultua as crenças, os dogmas da tua religião, da tua doutrina, não adianta de nada isso se tu não faz o básico, o essencial, o importante, que é ajudar o teu irmão. Nesse caso, a gente tem um sacerdote, que muito provavelmente era um sacerdote judeu, que provavelmente fazia tudo que as crenças judaicas demandavam. Ele provavelmente era um sacerdote de um templo, de uma sinagoga, alguma coisa do gênero, e ele negou ajuda para a pessoa que estava ali precisando na rua. E da mesma maneira, o levita, que era um cara bem instruído, um professor, um político, um cara que sabe como é que funciona o mundo, também negou ajuda. E quem foi dar ajuda foi justamente o pária da sociedade na visão judaica da época, que era o samaritano. Então, esse item e essa parábola falam de duas coisas. A primeira é sobre caridade, e Jesus enforça bastante que a caridade é a virtude básica para te evoluir e para te conquistar a vida eterna. Porque sem a caridade, todas as outras virtudes se apagam. E depois a gente pode tratar um pouquinho sobre o que é caridade, porque às vezes a gente se confunde nisso. E o segundo item, o segundo tópico que essa parábola nos traz é a questão do julgamento. Então, toda vez que eu leio essa parábola, a primeira coisa que me vem na cabeça é o julgamento. E quantas vezes a gente julga os nossos semelhantes por causa de crenças, de religiões, de política, de orientação, de ideologias, e a gente julga aquela pessoa e parece que todas as coisas boas que ela faz são jogadas de lado porque ela tem um rótulo. E aquele rótulo é mais importante do que as ações daquela pessoa. E hoje em dia nós estamos muito nessa do julgamento. Então essa parábola fala bastante para a gente, antes de julgar o outro, a gente analisar os comportamentos e as ações daquela pessoa. Porque muitas vezes a gente está dando um rótulo infundado para aquela pessoa, estamos sendo injustos. Né? No caso aqui, o samaritano era uma pessoa mal vista na sociedade, e ele fez muito mais do que as pessoas ditas bem vistas e bem-quistas naquela sociedade. As pessoas bem-quistas viraram a cara para o irmão delas, que estava ali, muito provavelmente iria morrer, porque estava abandonado de uma, no meio de uma estrada, sem ninguém por perto para acudi-lo, né? E muitas vezes a gente acaba fazendo isso. Muitas vezes a gente. Isso é muito comum hoje em dia. Vira um morador de rua, pedir alguma coisa, pedir um dinheiro, uma comida, e a gente acaba negando ajuda porque fica pensando, não, ele vai gastar esse dinheiro aí com bebida, com coisa, vai comprar cachaça e tal. Isso é muito comum na sociedade de hoje. E isso é um julgamento. A gente não sabe o que aquela pessoa está passando, as necessidades. E se porventura ela for usar o auxílio que a gente for prestar para comprar bebida ou coisa do gênero, isso é um problema dele, não um problema nosso. A gente não pode negar ajuda para as pessoas que estão necessitando. E aí a gente vem para a caridade. A caridade, muitas vezes, a gente acha que é dar dinheiro para aquela pessoa e virar a cara e ir embora. E tipo, azar, já dei o dinheiro, já fiz a minha parte. E não é isso. A caridade é a gente prestar um auxílio àquele ser, a gente doar parte nossa para ajudar aquele irmão. E quando eu digo doar, é doar qualquer coisa, o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso amor, o nosso dinheiro, a nossa comida, a nossa roupas, cobertas. Então tudo isso entra na caridade.
E Jesus fala muito bem, assim, ele diz que a caridade é a gente doar uma coisa, não que não está fazendo falta para nós, mas uma coisa importante para nós. E muitas vezes a gente acaba negando um conselho, a nossa atenção, o nosso tempo para as pessoas, porque a gente está muito atarefado. Enquanto que a gente podia escutar aquela pessoa, estar presente naquele momento para aquela pessoa e poderia mudar o dia ou a vida daquela pessoa só estando vivendo no presente e estando presente para aquela pessoa. Muitas vezes a gente acaba, por N motivos, não sendo caridosos com os nossos irmãos. Então a caridade não é só dar dinheiro. A caridade está muito além disso. É a gente ajudar as pessoas na nossa volta. E as pessoas em geral, um morador de rua, uma pessoa carente, uma pessoa que esteja passando por um momento difícil na vida dela, teve alguma perda, está triste, ou tem algum problema de saúde, e é a gente dar algo para ela, dar o nosso tempo, dar o nosso ouvido para escutar ela, dar os nossos conselhos, dar um dinheiro para ajudar, um auxílio financeiro para ela mudar de vida, dar uma comida para aquela pessoa ter com o que se manter. E muitas vezes a gente acaba colocando o julgamento na frente, né? Ah, eu não vou ajudar. Não, não, não precisa de ajuda. Ele que contrate um auxílio profissional para escutar ele. Enquanto que às vezes seria muito mais fácil a gente pegar e doar um pouquinho do nosso tempo, do nosso dia, para escutar os nossos irmãos. Então, num resumo, a parábola do bom samaritano nos fala de julgamento e nos fala de caridade. E como eu gosto de fazer bastante nas minhas palestras, eu faço um convite a todos nós e me coloco junto de quem está assistindo o vídeo, para que a gente consiga, durante todos os nossos dias, tentarmos nos dar conta se não estamos julgando as pessoas que estão na nossa volta e se estamos fazendo a caridade. E, de novo, a caridade completa, não a caridade de dar esmola para a pessoa que está na frente da igreja ali necessitando. É dar a caridade completa: tempo, amor, dinheiro, paciência, ouvido, conselhos, comida, tudo. Então, esse é o meu convite, que a gente sempre esteja atento, sempre esteja vivendo no presente e prestando a caridade, sem julgar os nossos irmãos. Meu muito obrigado a todos, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. O Celi fica muito feliz que as pessoas tenham parado um tempinho do dia delas para vir assistir ao vídeo, assistir à palestra, e espero que seja de muita utilidade. Muito obrigado e fiquem com Deus.